Glória a Deus, aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um, não só hoje, mas para todo sempre. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou a Kellen Cristina, professora da Escola Bíblica Dominical, congrego na Igreja Assembleia de Deus Madureira, Campo de Turvânia, com o pastor presidente Wida Marques Luiz de Oliveira e a pastora Arlene Gonçalves. E estou aqui mais uma vez para trazer para vocês um comentário sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel e estamos no primeiro trimestre de 2023 com o tema O Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. E é com muita alegria que eu venho trazer para vocês um comentário sobre a lição de número 6, que tem por título A Autoridade do Servo. O nosso textuário vai nos dizer assim: E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. A verdade aplicada nos diz: a revelação acerca da autoridade de Jesus Cristo, registrada nos Evangelhos, deve produzir em nós confiança e impulsionar-nos no cumprimento da missão evangelizadora. Os objetivos desta lição são estes 3: evidenciar as manifestações da autoridade do servo, expor a autoridade demonstrada pelo servo e apresentar a abrangência da autoridade do servo. Amém? Os textos de referência encontram em Marcos capítulo 4, os versículos do 35 ao 39. Você pode acompanhar tanto na sua revista como na sua Bíblia, mas eu te aconselho que você leia todo o capítulo 4, né? Não leia somente uma parte. Aqui na revista é colocado de acordo com o espaço que tem, né, na revista. Mas você pode ler na sua Bíblia aí todo o contexto e também leia as leituras complementares. Tem uma para cada dia da semana, assim como todas as referências citadas durante a lição. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus sempre em conjunto com a oração, porque ela é a nossa base, né, o nosso alicerce. E não podemos ficar lendo textos isolados, né? É bom ler todo o contexto para ter uma melhor compreensão. Amém? Mas vamos ler o que está disponível aqui na revista. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Amém? Glória a Deus. Vamos agora estar orando. E o motivo sugerido aqui pela nossa revista é que nós oremos para que possamos exercer a autoridade que vem do alto, né? Muito importante nós exercermos essa autoridade. O Senhor Jesus nos dá autoridade, já deixou essa autoridade depois que Ele veio a esta terra, morreu por nós e se assentou ao trono de Deus. E disse aos seus discípulos: Eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, para expulsar, para fazer coisas maiores do que eu faço. Então, através de Jesus nós temos autoridade. Agora nós precisamos praticar, né? Ter fé, crer e ter uma comunhão profunda com Ele para exercermos essa autoridade que Ele nos dá. Vamos orar agora neste momento e você pode apresentar o seu pedido de oração, um pedido específico, alguma necessidade, aquilo que tem lhe trazido uma ansiedade, uma preocupação. Entregue tudo ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, eterno Pai, agora diante da Tua presença, eu venho pedir que o Senhor esteja com cada um de nós neste momento. Que o Senhor possa abençoar cada vida que tem acompanhado este trabalho, cada vida que está aqui assistindo esse vídeo, meu Deus. Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa visitar essa pessoa que está agora apresentando este pedido a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa ouvir esta oração, este clamor, e que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que for o melhor para essa vida. Nós sabemos que a Tua vontade é o melhor.
Então cumpra a tua vontade, cumpra o teu querer. Entra com providência agora e vai libertando cada vida, vai transformando. Vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que tem causado angústia neste coração, tudo aquilo que tem causado ansiedade. Que o Senhor possa estar fortalecendo essas vidas, provendo, Senhor, o alimento necessário em sua casa, provendo, Senhor, um recurso para pagar aquela conta que aquela pessoa não sabe como vai fazer. Mas o Senhor é o Deus da providência, o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Então que o Senhor entre agora com providência nessa vida e faça essa obra grandiosa que só o Senhor pode e sabe fazer. Eu peço que o Senhor esteja também me capacitando de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa operar através da minha vida. O Senhor sabe que eu sou um vaso nas tuas mãos, que de mim mesmo eu não tenho nada de bom para oferecer, mas o Senhor é que faz essa obra. O Senhor é que tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor que é grandioso e a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada. Então que o Senhor possa falar através da tua palavra e transformar vidas para a tua honra e glória em nome de Jesus. Eu venho pedir também que o Senhor nos ajude a exercer a autoridade que o Senhor tem nos dado. Essa autoridade que o Senhor tem derramado dos altos céus sobre as nossas vidas, que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos ajude a ter fé e a exercer ela com sabedoria, que não possamos achar que devemos agir com autoritarismo, porque não é a mesma coisa, mas que possamos ter sabedoria e humildade para exercer a autoridade que o Senhor tem nos dado, para repreender o mal, para expulsar todo o mal das nossas vidas, para repreender as enfermidades e para fazer a tua obra com ousadia, com coragem e determinação, em nome de Jesus. E que o Senhor esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos aqui para a introdução que vai nos dizer: vamos prosseguir no estudo acerca de Jesus Cristo a partir do Evangelho de Marcos, focando um aspecto que faz a diferença, a autoridade de Jesus. Veremos seu significado, sua demonstração e seus efeitos na vida dos discípulos do Senhor. Tópico 1. A autoridade sobre a natureza. Amém? Vamos então ler aqui. Podemos aprender com Jesus que a autoridade é o direito e o poder de dar ordem e se fazer obedecer. Em geral, esta alusão se faz às pessoas que administram ou que desempenham alguma liderança. Neste sentido, a presente lição objetiva demonstrar que Jesus Cristo possuía autoridade não apenas diante dos demônios, como também sobre a natureza e as enfermidades. É-me dado todo o poder no céu e na terra, que está lá em Mateus capítulo 28. Nós vemos aqui que Jesus ele tem autoridade. E falando sobre essa autoridade que, como diz aqui, é o direito e o poder de dar ordem e fazer obedecer, nós temos que lembrar que a autoridade é diferente de autoritarismo. Autoritarismo você impõe, né? Você impõe e quer que seja do seu jeito e quer que aconteça e pronto. A autoridade é diferente. Jesus é o exemplo de maior autoridade. A autoridade da forma correta, né? Não confundindo com autoritarismo. Porque a autoridade você dá uma ordem, mas não é pensando em si mesmo. Não é com egoísmo, com egocentrismo. Essa é a diferença. O autoritarismo, a pessoa ela quer pensando em algo para ela, tem um retorno para ela. O centro ali é o egocentrismo. Esse é o autoritarismo. Agora a autoridade você convence a pessoa, você não impõe, mas você faz a proposta, né? Dá uma ordem ali no sentido de fazer, mas não no sentido de obrigar a pessoa e com autoritarismo por cima dela. É diferente. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas Jesus é desse jeito. Tudo que ele fazia, toda a autoridade dele, que ele usou, tanto na natureza como sobre os demônios, sobre as enfermidades, era para um bem da sociedade. Era para um bem das pessoas, não para ele mesmo. Então essa é a diferença.
né? E nós vamos ver aqui sobre autoridade, não sobre autoritarismo, né? Então, é uma ordem e as pessoas obedecem, mas não por obrigação e nem porque foi manipulada, por exemplo. Já no autoritarismo existe a manipulação, entendeu? E a pessoa faz por obrigação, não faz porque está feliz de fazer, alguma coisa assim. E tem esse sentido. Mas vamos dar continuidade aqui que nós vamos entender melhor. No tópico 1.1, autoridade sobre a tempestade. Esse milagre constrói uma abordagem motivadora, revelando-nos de forma admirável a divindade de Jesus. Podemos ver que ao demonstrar sua autoridade sobre a tempestade, Jesus se revelou como o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas. Nessa passagem de Marcos 4, 35 ao 41, que nós lemos, né? Um pouco dela, repousa a certeza de que exclusivamente aquele através do qual todo o universo foi criado é capaz de ter o total controle sobre as leis da natureza. Lemos no Evangelho de Marcos que ao ser acordado pelos discípulos, Jesus se ergueu e repreendeu o vento e ordenou que o mar se aquietasse. Assim notamos perceptivelmente no texto que sob a autoridade de Jesus, na mesma hora o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Foi instantaneamente. Quando Jesus disse, aquieta-te, cala-te, foi instantâneo. Não foi algo assim que foi acontecendo devagarzinho, né? Foi abaixando a tempestade, não. Foi na mesma hora, mostrando o poder de Jesus sobre a natureza, mostrando a autoridade de Jesus. E não existe outro ser capaz de controlar a natureza que o próprio Criador. E aqui mostra a divindade de Jesus Cristo, que acalmou aquela tempestade. Ele sendo Deus, ele que estava na criação, né? Porque lá fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então estava 3 ali. E Jesus estava, era um daqueles 3. Então ele sendo Deus, ele tem o poder. Ele tem a autoridade. E ele mostrou essa autoridade, né? Quando acalmou aquela tempestade. E no misto de maravilha e assombro, os discípulos perguntam-se, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seu medo e a falta de fé vem à tona por um único motivo. Eles não sabem quem é Jesus. Eles não conheciam ainda quem era Jesus, né? Deus interviera em suas vidas. Foi Deus que salvou eles daquela tempestade, né? Ele os salvara. E de modo peculiar, tudo estava relacionado a Jesus. Jesus estava mostrando quem que ele era ali naquele momento para os discípulos, porque eram próximos dele. Então ele se revelava para eles dessa forma, de uma forma mais íntima. Ele fazia isso, então ele estava mostrando ali quem que ele era. Jesus fez aquilo que somente Deus pode fazer. Marcos pretende que este e outros milagres na natureza sejam entendidos primeiramente como a substanciação da autoridade divina de Jesus. Somente um Deus tem essa autoridade e ele estava mostrando isso, que ele era verdadeiramente Deus. Mesmo sendo naquele corpo de homem, ele era Deus, ele tinha todo o poder. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. E ele estava ali mostrando a sua autoridade divina. Aleluia, glória a Deus. E ele tem poder para acalmar a tempestade em nossas vidas também. Não temas, não tenha medo, confie, lembre quem é o seu Deus. Amém? 1.2, autoridade sobre o vento. Após ter compaixão da multidão e alimentar quase 5.000 homens, Marcos registra que Jesus pediu que seus discípulos subissem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Após ele despedir-se da multidão, foi até o monte para orar. Sempre Jesus gostava de se retirar em alguns momentos para orar, E então ele fez isso, pediu para os discípulos entrarem num barco e atravessarem para o outro lado, e ele foi para um momento de oração. Quando sobreveio a tarde, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. E vendo que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contrário, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e ia passar adiante deles. Ao avistarem Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma
começaram a gritar. Todos conhecem essa história, né? Quem aí está na igreja, a gente já viu muitas pregações, né? Então nós conhecemos. Só que aí Jesus falou para eles: tenha de bom ânimo, sou eu, não tem mais, não tenho medo, sou eu, o mestre de vocês. Aí Jesus fala dessa forma. Marcos relata que Jesus uma vez mais demonstra sua autoridade sobre a natureza, pois ao subir no barco com eles, o vento se acalmou. No mesmo instante que ele sobe no barco, né, que tem toda aquela história com Pedro ali, que vai andando até ele e começa a afundar, porque olha para os lados. Então quando ele entra no barco, no mesmo instante, aquela tempestade, instantaneamente, mais uma vez, aquela tempestade se acalma. Aquele vento tempestuoso ali, aquele vento forte se acalma. E tempestade de vento não era coisa incomum na Galileia. Nós temos um comentário que diz que o lago fica a 224 metros abaixo do nível do mar e está cercado de colinas. Quando o ar nas elevações resfria ao fim do dia, ele desce pelos declives das montanhas até o lago e o agita violentamente. As ondas revoltas batiam no barco aberto, de modo que estava em perigo de afundar. A tempestade devia ser fora do comum para amedrontar pescadores experimentados que conheciam todos os aspectos do lago. Veja só, eles conheciam e eles sabiam, era fim de tarde, né? Então eles já sabiam que corriam o risco de passar por tempestades. Era comum naquela época. Quer dizer, não era incomum no final da tarde acontecer. Mas eles obedeceram a Jesus mesmo assim. É algo importante para a gente observar, né? Obedeceram a Jesus e enquanto estavam lutando ali para manter o barco firme, veio aquela tempestade de vento, né? E eles ficaram com medo, porque conheciam, eram acostumados. Então era uma tempestade muito forte mesmo, perigosa, né? E Jesus tinha autoridade sobre as forças da natureza, e ele tem ainda, né? E se a tempestade passasse naturalmente ali, a calmaria não teria seguido instantaneamente, né? Se ela passasse naturalmente, não seria de forma instantânea, como foi nesse momento. Jesus entrou no barco, acabou o vento, ficou tudo calmo. Mais uma vez, Jesus mostrando a sua autoridade divina que ele possuía, né? Mostrando ali, e acalmou o vento, e acalmou aqueles discípulos que estavam amedrontados. E ele tem autoridade para repreender todo o vento que está na sua vida, que está na minha vida. Nós só precisamos confiar, né? Conhecer esse Deus. Aqueles discípulos estavam conhecendo Jesus, então eles ainda temiam, mas à medida que foram conhecendo mais e mais a Jesus, eles então não tinham medo mais, tanto que lá na frente, quando os discípulos começaram a pregar o evangelho na igreja primitiva, eles não temeram nem a morte, porque sabiam quem era Jesus, já conheciam o Deus que eles serviam. Então nós precisamos confiar e descansar no nosso Senhor, que tem toda a autoridade sobre todas as coisas, não é mesmo? Vamos confiar então. 1.3. Autoridade sobre as árvores. No Evangelho de Marcos, entre os seus muitos escritos, encontra-se o momento em que Jesus amaldiçoou uma figueira. O que devemos nos atentar é que Jesus usa a figueira para demonstrar sua autoridade sobre a natureza. Marcos expõe que o servo, após sua entrada triunfal em Jerusalém, teve fome. E ao enxergar de certa distância uma figueira coberta de folhagens, ele se aproxima dessa figueira para ver se encontraria algum figo e se alimentar. Entretanto, encontra somente folhas. Ela era bonita, chamava atenção, mas não tinha nenhum fruto. Então ele estava com fome, ele precisava de alimento ali. E nessa hora, recorrendo à sua autoridade, Jesus diz para a figueira que nunca mais comeria um fruto daquela árvore. Amaldiçoou aquela figueira, né? Conforme acentua Marcos em seu evangelho, no dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Ela estava morta, porque Jesus falou: nunca mais ninguém vai comer fruto de você. Nunca mais. Ele fez isso com aquela figueira
para mostrar para os discípulos, para mostrar para aqueles que estavam ali, que ele tinha autoridade sobre a natureza, porque ele é o Criador. Então ele veio para mostrar quem ele é. Não que ele precisasse provar para os discípulos ou para nós. Ele não precisa de provar nada para ninguém. Mas ele veio mostrar para cumprir o Evangelho, para cumprir o Velho Testamento, que pregava sobre isso, que falou sobre isso muito antes de Jesus nascer, que viria um que faria todas essas coisas. Então, nós vemos que ele fez isso. E qualquer pessoa que olhasse para Jesus de Nazaré, o veria como um homem comum. Nunca imaginaria ele sendo um Deus, né? Porém, havia algo de especial nele, que lhe conferia autoridade. Esta autoridade estava a serviço de Deus e das pessoas. Olha a diferença de autoritarismo, né? Estava a serviço de Deus e das pessoas. Não era para ele mesmo. Jesus esvaziou-se de si mesmo. E toda a autoridade que ele tinha, ele usou em favor de outras pessoas e para a glória de Deus Pai. Para glorificar o nome do Senhor. Era através dessa autoridade que o Senhor Jesus fazia coisas extraordinárias. E nós podemos fazer também. Mas nós temos que ter cuidado de não confundir a autoridade com autoritarismo. Muitas vezes achamos que estamos usando a autoridade e estamos sendo autoritários, pensando em nós mesmos. Por isso é importante ver qual é a intenção do nosso coração. Ver o que na verdade nós estamos querendo, né? E ter muito cuidado, ter muita humildade. Jesus foi o maior exemplo de humildade. A pessoa, para usar a autoridade que Deus tem concedido, que Deus tem derramado, precisa ter como base a humildade e o amor. Não é autoritarismo, é autoridade. Autoridade que vem do céu, que vem de Deus e está disponível para todos nós. Basta nós usarmos e faremos assim como Jesus fez e coisas maiores. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Tópico 2. Autoridade sobre os demônios. E antes de introduzir aqui, um exemplo também da autoridade de Jesus sobre a natureza, que eu esqueci de falar, quando ele fala para os discípulos jogar a rede do outro lado, né? Que eles pescaram e nada, e Jesus então fala, joga do outro lado. E eles não percebem que é Jesus. Então eles jogam e pegam muitos peixes. E a gente tinha jogado ali. Mas é claro que Jesus, com toda a autoridade que ele tem sobre a natureza, ordenou com certeza para aqueles peixes se reunirem ali, né? Com a sua autoridade poderosa. Mas agora introduzindo aqui no tópico 2, sobre a autoridade de Jesus do servo sobre os demônios, nós vamos ver aqui uma introdução que diz: não há nada mais prazeroso do que a observação leve e aguçada de Marcos em querer nos mostrar que Jesus tem toda a autoridade sobre os demônios. O que devemos nos atentar é que Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. Ele nos deu essa autoridade também. E nós devemos exercer isso, mas vamos aprender muito aqui sobre isso. Amém? 2.1. Uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Percebe-se pelas páginas do Evangelho de Marcos que Jesus demonstra possuir autoridade total sobre os demônios. Marcos narra que Jesus, ao chegar à província dos Gadarenos, lhe saiu ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, que nem com cadeias o podia alguém prender. O homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe e, correndo, adorou-o. Nesta hora, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, os demônios rogaram-lhe para que os não enviassem para fora daquela província. E aí, nós vemos que Jesus, então, concede o pedido daqueles demônios ali, que não queriam que fosse expulsado daquela região, né? E eles pedem para que seja mandado para aqueles porcos, né? Aquela manada de porcos ali. E Jesus concede, então, que ele permite que esses demônios entrem naqueles porcos. Que todos conhecem essa história, todos que acompanham a palavra de Deus, que já leram em algum momento, sabem dessa história. E assim nós vemos que até os próprios demônios reconheciam a autoridade de Jesus.
Quando ele ia passando, né, demoniados, falava, o Filho de Deus, você é o Filho, ele mandava calar. Né? Ele não permitia que as pessoas, que os demônios, né, as pessoas com demônios, falassem quem ele era. Ele não permitia isso porque não era o momento. Ele não veio para aparecer, para ser glorificado, mas ele veio para servir. Então ele precisava fazer isso. Ele esvaziou-se de si mesmo, ele esvaziou da sua glória, né? Então ele não permitia, mas fato é que os demônios reconheciam a sua autoridade. Os demônios temiam a Jesus, porque sabiam quem era Jesus, sabia do poder que ele tinha e que ele tem. Então eles sabem muito bem e reconhecem. A Bíblia fala que o diabo ele crê e estremece diante da autoridade de Jesus, diante de Deus. Então, até hoje ele reconhece, né? Ele sabe muito bem. E nenhuma autoridade está acima dele, acima de Jesus. Nenhuma. Ele tem todo o poder. Contudo, para desfrutar da ação redentora proveniente dessa autoridade, é preciso crer e submeter-se ao senhorio de Cristo. Ele tem autoridade, sim, mas ele não obriga. Né? Jesus não obriga ninguém. É claro que ele mandava os demônios saírem daquelas pessoas porque estava atormentando aquelas pessoas. Precisavam ser libertas. E ele ordenava e eles saíam. Né? Mas para pessoas receber, desfrutar do que Jesus faz, a pessoa precisa crer e se submeter, aceitar ele como o Senhor da sua vida. O exercício da autoridade de Jesus era limitado pela incredulidade da sua audiência. Nem todas as pessoas reconheciam e, portanto, não experimentavam a autoridade de Jesus. Veja os habitantes de Nazaré. Infelizmente, ainda hoje, nem todos reconhecem a autoridade de Jesus. Isso não impede, por exemplo, não quer dizer, eu vou tentar explicar, não quer dizer que ele não pode fazer, que ele não possa. Ele pode sim, Jesus pode fazer todas as coisas. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas mesmo tendo todo esse poder, ele não invade, ele não obriga. Se a pessoa não acredita, ele não faz. Por quê? Porque Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. Então, até no agir de Jesus, no agir de Deus na nossa vida, depende de nós acreditarmos. Depende também da nossa atitude. Ele pode sim fazer, mas você também tem que aceitar, você também tem que querer. Os demônios sabem disso, sabiam e sabem disso. Só que naquela época, Jesus expulsou mesmo, porque ele veio para isso. Naquele momento ali, era o ministério dele, era de curar, era de libertar, era de expulsar demônios. Ele veio para cumprir o que os profetas já tinham falado sobre ele. Então ele permitia. E até hoje, ele tem poder para expulsar, para repreender todo o mal da vida das pessoas. E muitas vezes Deus permite alguém usar essa autoridade para expulsar o mal da vida da pessoa, mas ela vai e procura de volta aquele mal, entendeu? Então tem muitos casos. Aí tem gente que fala, Jesus não me libertou, Jesus, eu acho que ele não tem tanto poder assim, começa a duvidar, começa a questionar, mas não vê as próprias atitudes, não vê o que a pessoa faz, que dá lugar para o maligno, que dá lugar para as coisas ruins chegar na sua casa, entrar na sua vida. Então existe isso também, nós temos que entender. Então nós temos que dar lugar, aceitar o senhorio de Jesus e ter uma vida voltada para Ele, para que possamos verdadeiramente ser libertos. Não permitir que o mal entre em nossa vida novamente. Amém? Porque já somos livres. Através de Jesus fomos libertos de todo o mal, de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém? 2.2, uma autoridade inquestionável. Uma vez mais, Jesus demonstra sua autoridade ao libertar um jovem lunático das garras dos demônios. É bom que se diga que o incidente da cura do jovem lunático ocorre após Jesus e os discípulos descerem do monte onde ocorreu a transfiguração. Refugiando-se na narrativa do texto do Evangelho de Marcos, podemos dizer que o espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras
distintas, ou seja, diferentes, para que aquele jovem não recebesse a sua cura. A primeira ação dos demônios foi deixá-lo mudo, né? Ele era mudo, e aí desse modo ele não tinha como rogar por aquela cura, ele não tinha como pedir socorro, pedir ajuda, né? Então foi a primeira ação ali dos demônios. E a outra maneira de atuação de Satanás foi deixá-lo surdo, pois assim o jovem não poderia ser alcançado pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. Veja só como que Satanás é astuto, como ele é terrível, como ele aprisiona as pessoas. Veja aquele jovem, né? Ele fez de uma forma ali com que aquele jovem ficasse tão preso nas garras do diabo, naquela cadeia mesmo, que não poderia nada o libertar olhando aos nossos olhos humanos. Mas Jesus estava ali. Ele chegou naquele lugar e nós vemos que o pai do jovem o leva até Jesus, que usando sua autoridade liberta aquele jovem dos demônios que o assolavam. Veja só que maravilhoso, né? Jesus então usa a sua autoridade e liberta aquele jovem. Faz uma obra grandiosa na vida daquele jovem. E isso foi tremendo, né? E uma autoridade realmente, verdadeiramente inquestionável. Porque aqui, diante dessa situação, o jovem não ia ouvir a palavra de Deus que liberta. O jovem não tinha como pedir. Mas o pai dele intercedeu por ele. Nós vimos na lição passada acho que foi na lição passada mesmo, sobre o pai que intercedeu, né? Sobre justamente esse jovem. A importância dos pais intercederem por seus filhos. Mas veja só que diante dessa situação parecia que não tinha mais jeito. Impossível de acontecer. Mas Jesus chegou. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele, quando entra em cena, tem uma autoridade que não tem como negar. Nada consegue combater, nada resiste a essa autoridade. E aquele jovem então foi liberto. E aquele homem até pede aquele pai, me ajuda na minha fé. Veja só, porque ele sabia que dependia da fé dele também, que precisava dele ter fé. E então Jesus viu que ele tinha uma sinceridade no seu coração, que ele estava realmente buscando acreditar com sinceridade em Jesus. E Jesus então faz aquela obra maravilhosa na vida daquele jovem. E o que precisamos ter em mente é que ainda hoje os demônios atuam de igual modo, fazendo com que as pessoas fiquem adoentadas, como mudas e surdas, para ele poder dominar as suas vidas. Existem muitas pessoas assim, muitas pessoas que conhecem a verdade, muitas pessoas que sabem qual é o caminho e estão tampando seus ouvidos e não estão tendo forças para gritar, para pedir socorro. Mas mesmo que a sua boca esteja fechada, mesmo que você não tenha força, com o seu coração você pode gritar. Com o seu coração você pode clamar a Deus, elevando o seu pensamento até Ele e pedindo misericórdia, pedindo socorro, pedindo para que Deus levante uma pessoa para que possa te ajudar, para que vá repreender o mal da sua vida. E você pode orar e clamar, né, que nós possamos ser libertos de toda surdez, de toda mudez que o inimigo tem colocado, que possamos verdadeiramente ser libertos também de toda cegueira maligna, que muitos aí estão cegos e não estão enxergando a verdade, estão presos em cadeias que às vezes a porta dela está aberta e a pessoa não consegue sair. Misericórdia, que o Senhor possa visitar essas vidas em nome de Jesus, amém? 2.3, Jesus concede o poder de expulsar os demônios. É notório nas páginas do Novo Testamento que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder para expulsar demônios. Pois nosso Senhor bem sabe que ainda há atividade demoníaca no mundo e pessoas que precisam ser libertas de espíritos maus. Contudo, é importante destacar que a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles. Não é posse. A pessoa, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Eu vou lá naquele lugar onde fica as pessoas que invocam os demônios, naquelas regiões ali, e eu vou
Não, aquilo ali vai acabar agora, porque Deus me deu o poder, eu tenho autoridade. Fica se achando, né, que tem a posse do poder, tem a posse da autoridade. Está enganado. Está muito enganado. É porque a autoridade colocada à disposição dos discípulos de Cristo nunca se torna posse deles. Nunca, jamais. Ser escolhido por Deus nunca será motivo de vangloriar-se ou reivindicar privilégios. É um chamado para o serviço. Você tem que ir com a intenção, com a humildade de servir, de ajudar o próximo, de se colocar no lugar daquele que está preso, daquele que está sofrendo nas mãos de Satanás e pensar, meu Deus, liberta essa vida, Senhor. Eu não quero que essa vida sofra dessa forma. Se você se compadece e Deus, então, de acordo com a vontade dele, permite você ser usado com essa autoridade, com a autoridade que ele nos concede. Então não é para você sair reivindicando aí, porque eu tenho que ter privilégios, porque eu tenho autoridade, eu sou pastor, eu sou missionária, eu sou tem gente que fala, eu sou do manto, eu sou do monte. Não, não é dessa forma não. Jesus ficava falando essas coisas, eu fico pensando, essas pessoas que ficam desse jeito, quem que elas estão seguindo? Porque Jesus, em momento algum, eu via esse comportamento, essas palavras em Jesus. E a pessoa fica com essa atitude. Pelo amor de Deus, vai converter. Tem que nascer de novo. Misericórdia. Não é dessa forma. É para servir. Veja que Jesus nunca usou a autoridade que ele tinha em favor dele mesmo. Nunca. Nem quando foram lá para matar ele. Ele poderia muito bem arrebentar com todos ali, ou adormecer eles ali, e eles ficarem dormindo com a autoridade que ele tinha, todo o poder que ele tinha. Não. Ele simplesmente se entregou. Ele se humilhou até mesmo a morte de cruz. Né? E não usou para ele mesmo, mas sim a serviço. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aniquilar o poder que os demônios querem exercer sobre nós, sobre as outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Mas servindo a Deus e ao próximo, né? Não nos achando que a gente é alguma coisa, porque a gente não é nada. Nós não somos nada. Deus é que é tudo em nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o tópico 3, que diz a autoridade sobre as enfermidades, né? A autoridade do servo de Jesus Cristo sobre as enfermidades. Contemplamos no Evangelho de Marcos, Jesus enviando seus discípulos para apregoar o Evangelho e anunciar o reino de Deus. Se bem observado, ao mesmo tempo em que o Senhor os envia, também lhes concede a autoridade para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar. Ele não envia de qualquer maneira. Jesus, ele teve o momento certo, teve o preparo ali com aqueles discípulos e ele enviou, mas ele deu autoridade, concedeu a eles poder para que pudessem realmente servir as pessoas, servir como ele serviu, como ele nos serve, né? Então, nós temos essa autoridade. Ele não nos deixou de qualquer maneira. Então, nós podemos confiar e descansar no Senhor e crer que verdadeiramente existe uma autoridade sobre nós para servirmos. Não autoritarismo, mas autoridade para servir. Com amor e humildade, né? Amém? 3.1. Autoridade sobre todas as doenças. O Evangelho de Marcos é essencial para a abrangência do estudo sobre a autoridade de Jesus. Conforme observado nas Santas Escrituras, durante o seu ministério terreno, Jesus curou muitos doentes, exceto em Nazaré, onde curou alguns poucos enfermos pela incredulidade do povo, né? Assim como nós já falamos ali no início, né? Que Jesus, ele tem todo o poder para curar, ele tem autoridade para libertar, mas ele não é invasor, ele não obriga. Se a pessoa não acreditar, não crer, e ele não faz porque é como se ele invadisse. Ele não é autoritário, ele respeita, ele vai de acordo com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos.
né? Então foi por isso que ele não fez muitos milagres, muitas curas ali em Nazaré. É significativo notar que todos os 4 evangelistas destacam esta autoridade de Jesus sobre as enfermidades. A partir do que se pode ler no Evangelho de Marcos, Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Podemos ver neste evangelho que ele mostrou sua autoridade de cura, desde uma simples febre a uma ressurreição, como no caso da filha de Jairo. Né? Veja que poder, uma coisa tão simples, né? Uma febre mas dependendo do tipo de febre, pode até causar a morte, mas comparado com uma ressurreição, né? A cura de uma febre comparado com a ressurreição é tremendo, mas ele fez tudo isso e ele tem todo o poder para fazer. Ele é poderoso, né? É o nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Né? E aqui vai trazer um comentário que diz: os espíritos imundos atuam com diferentes especialidades. Os demônios fazem parte de hostes infernais especializadas em todo tipo de maldade. Lucas, o médico amado, não explora profundamente o assunto, mas aponta os demônios como agentes da tentação, causadores de discórdia e de enfermidades. Verdadeiramente eles causam tudo isso, né? Eles são agentes causadores. Deus não tenta ninguém, Deus não traz tentação, Ele permite, mas quem tenta é o Satanás. São os agentes que trabalham contra o reino de Deus para nos destruir. E também eles são causadores de discórdias, de conflitos, de contendas, são causadores de enfermidades, são as setas. Veja o exemplo de Jó, né? Jó, o que aconteceu com ele? Deus permitiu, mas quem causou a enfermidade foi o próprio demônio. Então, isso é real, mas nós temos que lembrar que Jesus Cristo veio para cumprir o que está lá em Isaías. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então ele veio e cumpriu essa palavra, essa profecia dele, que ele viria e veio para nos libertar de tudo isso. Então Deus vai permitir muitas vezes, algumas vezes, passarmos por enfermidades, mas é tudo porque Ele sabe que nós podemos suportar, que nós podemos aguentar, e para que nós venhamos a crescer espiritualmente, para que venhamos chegar mais perto de Deus, e assim sairemos mais fortes no final. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele já levou sobre si. Você não precisa mais sofrer achando que vai carregar isso para sempre. Essa enfermidade, essa tribulação, não sei o que é, mas o Senhor sabe. Você tem que lembrar que Jesus já sofreu por você, Ele já carregou o seu fardo pesado, Ele já levou tudo sobre si. Ele curou aquelas enfermidades para cumprir as profecias, para cumprir que Ele era verdadeiramente o Filho de Deus, e Ele ainda faz. Que nós vamos ver aqui ainda no tópico 3, tá bom? 3.2. O legado da autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Temos visto que a ação de curar está presente desde o início do ministério de Jesus. Vemos em Marcos 1, do 21 ao 39, um verdadeiro resumo do ministério de Jesus. Ensino, cura, pregação e expulsão de demônios. Na sinagoga em Nazaré, Jesus lê a profecia de Isaías e diz que se cumpriu nele, ungido e enviado para evangelizar e curar. Ele mesmo leu, né? Para que ele foi enviado? E se cumpriu nele, porque verdadeiramente ele veio para curar e para salvar o que se havia perdido. Ele foi enviado, ele foi ungido para isso, separado para isso, né? Então ele cumpriu. E assim foi no início da igreja, nos registros em Atos 3, que descreve a cura de um coxo e a pregação de Pedro, atestando que o Senhor continua curando. Mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, né, subiu aos céus, ainda continuou operando através dos seus discípulos, através daqueles que seguem a Jesus Cristo, aqueles que servem a Ele, né? Ele continua a operar, continuou e continua a operar. Essa obra não parou. Continua sua obra na igreja e por meio dela, incluindo a cura. Não acabou. Ele continua. Ele tem essa autoridade sobre as enfermidades.
e ainda hoje ela é real, continua curando, libertando, transformando vidas para o reino de Deus. E há pelo menos 4 razões para crermos que Deus continua curando hoje em dia. Primeiro, a cura divina encontra-se na Bíblia, né? Nós podemos ler toda a Bíblia, isso é real. Segundo, está incluída na obra expiatória de Cristo, né? Como eu li lá em Isaías 53, eu falei aqui, né? Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. É a obra expiatória, faz parte do sacrifício de Jesus, nos libertar de tudo que o pecado trouxe, inclusive as enfermidades, né? Terceiro, o evangelho inteiro é para a pessoa inteira, ou seja, corpo, alma e espírito. Não é só para a alma, é para o corpo também, é para sermos curados, é para sermos libertos verdadeiramente, né? E quarto, crença de que a salvação deve ser entendida, em última análise, como a restauração do mundo caído, né? A salvação em Jesus Cristo não é só para a nossa alma, mas é para uma transformação até mesmo de toda a natureza. Jesus veio e restaurou verdadeiramente, nos ligou verdadeiramente com Deus, né? Restaurou tudo aí. Então até a natureza vai ser restituída, vai ser transformada. Todo mundo é abençoado através de Jesus. Enquanto através do pecado de um homem, todo mundo, o mundo inteiro, a natureza, as pessoas, toda a humanidade foi amaldiçoada, sofre com as consequências do pecado, através de um homem, Jesus Cristo, nós fomos libertos. Todo mundo é abençoado e é restaurado através do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então nós podemos confiar que Ele vai nos libertar, né? E mesmo que passemos por enfermidades nessa vida que estamos sujeitos, né? Isso não quer dizer, então eu não vou ter nunca mais enfermidade, porque Jesus morreu por mim, se sacrificou por mim. Não, estamos enganados, né? Porque nós estamos sujeitos. Mas nós sabemos que em Jesus isso não vai ficar para sempre, vai acabar, né? E essa enfermidade que Deus permite em nossas vidas não é por acaso. Como eu já disse, Ele sabe o que Ele faz. Ele tem um propósito, não é à toa, não é para fazer graça com ninguém. Deus não brinca com ninguém. Ele sabe muito bem o que Ele faz. E a vontade dele é sempre o melhor. Às vezes a gente não entende na hora, mas depois a gente vai entender. A gente vai compreender. E aí a gente vai estar mais perto de Deus. A gente vai ser uma pessoa transformada. E vai servir de testemunho para outras pessoas. A gente vai poder ajudar outras pessoas. Então que possamos aprender com isso em nome de Jesus. Mas temos que reconhecer essa autoridade, né? Como vai dizer aqui, ó, lá em Nazaré, os habitantes não reconheceram. Infelizmente, muitos hoje também não reconhecem a autoridade de Jesus. 3.3. A autoridade para levar esperança a muitos. Marcos registra uma série de milagres realizados por Jesus. Este evangelho possui extraordinários milagres narrados como exemplos do poder de Jesus Cristo. Veja só, Jesus, quando ele curava, realmente ele sentia o fardo dos doentes. E assim preencheu a lei da verdadeira ajuda. O colocar-se sobre o fardo de quem se quer ajudar. Ele se colocava no lugar e ele é como se ele sentisse a dor. E eu creio que ele sentia, porque ele, como Deus, é onisciente. Para começar, Jesus não precisava descer nessa terra para saber o que nós passamos, né? Ele viveu tudo que nós vivemos, mas ele já sabia isso. Porque ele, sendo onisciente, na sua presciência, onde ele sabe tudo antes mesmo de acontecer, então ele não precisava provar nada para ninguém. Mas ele veio por amor, se fez homem, se humilhou, se fez como um de nós, sentiu tudo que nós sentimos, passou por tudo que nós passamos. Sim, ele passou. Mas ele já sabia, então eu acredito verdadeiramente que ele não só via aquela enfermidade na vida da pessoa, mas ele via a alma da pessoa. Ele viu o que aquela pessoa estava sofrendo. A angústia, a tristeza, como que fala? A frustração daquela vida. Então, ele sentia verdadeiramente, né? Ele se colocava no lugar e se dispunha a ajudar verdadeiramente aquelas pessoas. E
saiu dele poder quando uma mulher tocou nas suas vestes. É um exemplo, né? Procurando a cura estava aquela mulher, e quando tocou, ele sentiu saindo o poder. Então, eu acredito que ele já viu aquela mulher, ele mesmo sem olhar para trás, ele já sabia que ela estava chegando. Ele já sabia, e ele já sabia como que era a vida daquela mulher. Como Deus ele sabia, não como homem, mas como Deus. Ele suspirou quando orou por um surdo e mudo. Provavelmente o peso do sofrimento daquele homem. Provavelmente. Nós sabemos um pouco disso, porque muitas vezes eu mesmo, quando eu faço visitas e vejo a situação das pessoas, muitas vezes eu sinto a tristeza daquela pessoa. Eu sinto assim uma angústia, não sei explicar. É como se a dor daquela pessoa, pelo menos um pouquinho, não sei, talvez, estivesse em mim. Então eu imagino o que Jesus sentia, porque ele sendo Deus todo-poderoso, onisciente, sabia tudo. Então o que ele não sentia, o peso que ele carregou, o sofrimento de todas as pessoas que ele curou, todas as angústias que ele sentiu. É tremendo, né? Ele se emocionou junto ao túmulo de Lázaro. Jesus chorou. Chorou quando Lázaro morreu. Quando chegou perto do túmulo, antes de ressuscitar, ele chorou. Ele se comoveu, ele sentiu. E a maior prova também de que ele sentiu verdadeiramente é quando ele estava no Getsemane. Que ali ele orando, pouco antes de ser preso para ir morrer, para ir ser crucificado, ele suou sangue. E na psicologia, na medicina, é considerado o grau mais alto da depressão, quando a pessoa soa sangue. É uma angústia, é tudo ali em cima da pessoa. Ninguém nunca sentiu isso e nunca irá sentir. Porque só Jesus carregou o fardo de toda a humanidade. Imagina ali todo o câncer, até dos que ainda vão nascer, toda a depressão, toda a ansiedade de todas as pessoas do mundo inteiro, que já nasceram, que ainda vão nascer. Jesus suportou tudo, todas as enfermidades, todos os pecados, todas as iniquidades, tudo ele sofreu, tudo ele carregou ali. Imagina o que Jesus estava sentindo naquele momento. Meu Deus, é muito forte. Ninguém no mundo é capaz de fazer algo assim, ninguém. Só mesmo Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus. Não existe amor maior que esse. Isso para nos trazer esperança. Isso para nos trazer liberdade. Isso para restaurar as nossas vidas. Ele teve autoridade para fazer tudo isso. O nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. E ainda hoje ele faz através do seu nome. Através do nome de Jesus nós podemos repreender o mal, nós podemos expulsar demônios, curar enfermos, libertar os cativos. Não há dúvidas de que a maior prova que Jesus está acima de qualquer enfermidade está na autoridade do seu nome. E a palavra de Deus diz que enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho, Jesus. É através do nome de Jesus que nós podemos fazer sinais, que os sinais nos seguem, né? Que os sinais seguirão aqueles que creem, mas é somente através de Jesus e do seu nome poderoso. Através desse nome, Jesus, os demônios são expulsos, as pessoas são curadas e vidas são transformadas. Tudo isso na autoridade do nome de Jesus. E nós temos essa autoridade. Ele nos concede, mas para isso nós temos que saber verdadeiramente exercitar a autoridade, não confundir com autoritarismo, mas ter humildade, amor, compaixão, praticar, produzir o fruto do Espírito e suas virtudes, para que verdadeiramente possamos cumprir e usar de forma correta a autoridade de Jesus, a autoridade que Ele nos dá. Amém? Glória a Deus. E a conclusão vai nos dizer: tendo estudado sobre a verdade de que nosso Senhor Jesus possui toda a autoridade, demonstrada por Ele ao lidar com a natureza, com os demônios e as enfermidades, devemos procurar estar cada vez mais firmes em Cristo e no poder do Espírito Santo, nos empenharmos no anúncio do Evangelho completo para a pessoa inteira,
espiritual, emocional e física. Nós devemos viver isso então, né? Empenhar para anunciar o Evangelho, para que vidas sejam transformadas por completo, né? Corpo, alma e espírito. Amém? Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar. Deus te visite agora neste momento. Eu quero agradecer você que tem orado, você que tem aí me acompanhado, assistido até o final, que tem me suportado aí, que Deus te recompense, que Deus te retribua. Eu quero agradecer você que tem se inscrevido neste canal. Estou surpreendida, né, e agradecida. Sou muito grata a Deus por todas as vidas que se inscreveram, todos vocês que têm curtido, você que compartilhou e você que comentou também. Que Deus te abençoe. Quero citar alguns nomes aqui de alguns comentários, né? O Elisael Gomes comentou, a Wanda Barbosa, Márcia Silva, Ivana Alves, né? Sempre comenta, a Márcia Silva também, Judite Fernandes, lá do Rio de Janeiro, ô povo abençoado lá do Rio de Janeiro, Deus abençoe vocês, Iracema Oliveira e o Anísio Júnior. Que Deus abençoe vocês, Deus visite o lar de vocês e recompense vocês cada vez mais. Eu fico muito feliz com todos, né? E cada comentário contribui, tem uma importância, né? Cada um contribui de alguma forma. E eu tenho certeza que a recompensa vem do Senhor, porque nós somos edificados por sua palavra, em nome de Jesus. Começando aqui na minha vida, né? Na minha família, a obra que Deus faz através deste trabalho é muito grande. E eu tenho certeza que vai fazer na sua também. Deus te abençoe, Deus te recompense. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. E se Jesus não tiver voltado, porque Ele vai voltar. E não tardará. Se prepare. Deus te abençoe.